Olá, estamos no ar. Hoje é quarta-feira, mais um Encontre, 23 horas 32 minutos. Que bom que você está comigo, que bom que esta é a nossa sexta semana de diálogo. E como sempre falo para você, se você busca novos significados para a sua existência, encontre. É aqui. E desde a semana passada começamos um novo ciclo, um ciclo de ir onde a vida acontece, um ciclo de trazer para dialogar comigo pessoas que deram novos significados à sua própria existência, à sua própria carreira e que também traz para cada um de nós, no dia a dia, novos significados e novos prazeres. Como falei para vocês a semana passada, tem um convidado muito especial, um convidado inusitado e hoje nós vamos fazer o complemento da semana passada. Semana passada falamos sobre vinhos, hoje vamos falar sobre pães. Comigo aqui, na verdade eu vim até o espaço dele, o Rodrigo Santiago. Olá Rodrigo, tudo bem? Oi Marcelo, tudo bom? Tudo jóia. Bom, eu quero começar como Cazuza, né? Semana passada a gente falou de vinhos e tem uma frase célebre do Cazuza que diz assim: tanto quero o pão e o vinho, a realidade e a fantasia. É isso que nos mantém vivos. Semana passada foi vinho, hoje é pão. Pão e vinho, como dizia Marcelino no filme, né? Mas, Rodrigo, nesse primeiro momento de contato, eu queria que você falasse sobre você, né? Quem é o Rodrigo, né? Como é que surgiu, né? Daqui a pouco você vai falar como é que surgiu o pão na sua vida, né? Para alguns você é um boulanger, para outros você é o padeiro, né? Mas quem é o Rodrigo Santiago para que o nosso espectador possa conhecer você? Vamos partir desse ponto de viragem. Eu cheguei no momento que eu descobri que eu era um advogado que cozinha bem. Foi quando eu estava no fórum, encontrei um advogado e ele não me perguntou sobre os processos, os tribunais, as ações, perguntou sobre a comida. Eu acho que foi um convite, um autoconvite velado, né? E falou, você cozinha bem, eu ouvi dizer. Porra, né? Mas é quando meu pai está lá no fórum, teu pai tem, o que está acontecendo? Não está perguntando se está cozinhando bem ou se está jogando bola bem. Segundo consta, ele jogava bem bola. Aí então, que isso martelou na minha cabeça um tempo, então, da minha formação de advogado, de também artista plástico, que eu fiz Belas Artes, larguei a Belas, depois terminei o curso de Direito, aí insisti até onde deu, fiz mestrado, dei aula na Federal, aula na Curitiba, daí depois dessa, isso foi Inception ali, putz, acho que está na hora de começar a questionar tudo isso. Né? Então, independentemente dos motivos pelo qual eu estava advogando, né, foi legal até um certo ponto, mas na medida que começou a deixar de ser, eu comecei a ver o que valia mais a pena, comecei a colocar na balança, né, e aí a gente não perde, né, na balança mais né, tem um quê de jurídico e um quê de gastronomia, né, que eu lido com isso todo dia para fazer o pão, né. Coloquei na balança e vi que na verdade não era legal e resolvi mudar. E a pergunta foi, o que eu vou fazer agora? O que eu sei fazer é cozinhar. E comecei a trabalhar como cozinheiro, fazendo eventos. Tem um amigo meu que me ajudou ali no começo, tinha um restaurante, eu fazia com ele. Dali um tempo, eu busquei uma formação, né? Eu fui lá para o Senac, em São Pedro, no interior de São Paulo, perto de Piracicaba. E daí, que é um hotel-escola, super legal, hoje em dia é um centro universitário, né? Depois de um ano lá, numa imersão, eu voltei para cá, né? E daí já estava com a Dani, minha esposa, né? Na época nós estávamos nos reencontrando, né? Outro reencontro também que foi muito importante. E a gente começou aqui em Curitiba uma coisa que hoje em dia está acontecendo, que é o tal do Supper Club, anti-restaurante ou gastro. O que é? O chefe de cozinha ou cozinheiro recebe na sua própria casa convidados, conviva as pessoas que vão lá jantar, almoçar. Isso geralmente se dá numa mesa só ou num ambiente em que as pessoas acabam se convivendo e não se conhecem previamente. Então tem toda uma questão de você entrar na casa do cara, conhecer pessoas diferentes. O menu muitas vezes é surpresa, né? Aí estava fazendo isso e isso me deu outra coisa de fazer eventos fora de casa, porque meu apartamento era pequeno.
Daí a gente foi, a Dani largou o emprego dela e começou a também me ajudar, já mais do que estava, me ajudando com os jantares. Ela também descobriu que era uma confeiteira de mão cheia. Aí faz um tempo eu fiz um curso, né? Foi uma coisa, um amigo meu tinha o mesmo sistema de restaurante lá em Campo Largo, né? Ali na Serra de São Luís Purunã, e colocou lá aula de panificação, né? E tá, também vem aqui um almoço, uma costela e tem 30 litros de cerveja. Eu até brinco, né? Dizendo que eu fui mais pelos 30 litros de cerveja e costela do que pelo pão. Mas no final das contas foi uma experiência muito legal que literalmente mudou minha vida. Foi lá que eu comecei a fazer pão artesanal, né? Eu conheci uma forma simples de fazer. Então o pão pode ser algo muito complexo, como um croissant, como um brioche, ou mesmo muito simples como um pão branco, né? E é isso que eu estava percebendo, né? Fazendo uma ponte com a citação do Cazuza que você falou, quer dizer, eu estava indo para a realidade, né? Por comparação, né? Vinho é fantasia, o pão é realidade, né? O que te traz, né? E a minha realidade era a simplicidade, né? Tentei ser... E não há coisa mais simples do que água, farinha e sal. Esses são os ingredientes que vai num pão normal. Porque o fermento você consegue obter a partir da farinha e da água. E tem outra coisa que é o tempo, né? Que é um ingrediente invisível, né? E demorou 10, 12, 13 anos, né, da minha vida profissional, digamos assim, para eu descobrir que eu ia para o pão. O que é pão para você, Rodrigo? Acho que dá para fechar em pão, é a realidade, né? É um pão, dá para fazer o trocadilho besta, que é o pão é meu, ganha pão, né? Mas foi realmente o começo do fim, né? Quer dizer, o início de onde eu descobri, né, agora citando cantores aí, né, o Lê me fala, tem que, no filme lá, do documentário dele, ele fala que é uma merda quando você descobre que você faz bem, que você vai ter que fazer bem, você sabe que você vai fazer aquilo até o resto da vida. E ele toca baixo muito bem, né, então, tem a banda dele e tudo mais. Assim como aquela outra, Gabrielle Hamilton, né, no livro Sangue, Ossos e Manteiga, cujo título em inglês é legal, né, BBB, Bones, Butter and Blood, que ela fala, cuidado com o que você escolhe que vai fazer bem, porque é aquilo que você vai fazer o resto da vida. E eu descobri que eu faço bem pão. Cozinhar, cozinho bem. Mas eu via que ficava assim, sabe, tipo, meu Rubinho Barrichello ali, sabe, cozinhar muito bem, legal, tinha meus momentos, né? Mas para chegar lá eu tinha que me esforçar demais. Eu acho que se esse esforço eu colocasse no pão, ia ser outra coisa muito melhor, né? É isso que eu percebo, né? E o pão surgiu meio que fazendo aos poucos, comecei a fazer mais para os eventos, porque eu comprava um pão legal lá no Angelone, né? Que é um pão congelado e importado do Uruguai. Pô, mas com esse mesmo valor eu compro 1 quilo de farinha e faço em casa. Começou a ser legal, o pessoal gostar e começaram a comprar o meu pão. Né? Daí, opa, calma lá, comecei a fazer conta, né? Um pouquinho de Sebrae aí ajuda qualquer empreendedor, né? Aí eu falei, olha, dá para pensar em vender só pão, só que daí tem que mudar a logística, coisa e tal. E eu sempre estava inseguro em relação a investir em alguma coisa, investir dinheiro, né? Porque foi dinheiro na formação e tudo, mas investir realmente em alguma coisa física, eu falei, não, agora vai dar certo. E a história da restauração nos mostra isso, junto com o próprio empreendedorismo. 75% dos negócios fecham em um ano. Restaurante mais ainda, né? Então, e essa coisa de você fazer lá a comida e fica de braço cruzado no restaurante e não vê ninguém. Então, como é que eu comecei? Bem no sistema startup mesmo, negócio pequeno, em casa, fazendo pão sob encomenda. Ligava todo mundo, eu e a Dani ligando, quer pão, quer pão, quer pão. Temos quantos pães hoje? 10, vou fazer 10 pães. E aí de se estragasse um, né? Tava lascado. E nós vamos fazer pão daqui a pouco, vamos, né? Fazer pão, vamos preparar e depois já tem uns prontos para ir pro forno, né? E vamos fazer. E o cheirinho de pão está aqui absurdo, mas eu quero enfatizar o que o Rodrigo falou para nós sobre a decisão de carreira dele, né? Ele era cozinheiro, né? Mas era um cozinheiro, né? E aí ele focou e decidiu, né, convergir toda a sua energia para aquilo que ele faz bem. E, obviamente, o que ele faz bem foi um processo de desenvolvimento, né,
com cursos, com formação. Então, a gente não nasce pronto. E é muito importante que você faça esta autoanálise, essa autoconsciência. Dentre as atividades que você faz hoje, qual daquelas que você faz realmente bem? É isso que você precisa ter foco na sua vida. E fazer bem é, inclusive, fazer aquilo que é simples. O Rodrigo falou para nós que pão tem 3 grandes ingredientes, tá? Água, trigo e o sal. Tá? E com esses 3 ingredientes, tá? Você falou que tem um quarto que é o fermento, que é decorrente de trigo e água. Trigo e tá? água, é. E é vida. Baseado nesses 4 ingredientes, quantos pães você faz? Hoje, quantos tipos de pães você faz? Eu atualmente faço 6 tipos de pães. 6 tipos. E o que diferencia? Para venda eu faço 6. Uhum. Mas já às vezes dá vontade de fazer um croissant, faço croissant. Claro, vai manteiga no croissant, mas um croissant também dá para fazer, um pão raisin dá para fazer, os pães mais doces também dá para ir para esse lado. Quando bate uma saudade da Alemanha, onde eu fiz intercâmbio, que eu faço pão só mais de centeio e branco, né, com fermentação também natural e longa, aí eu faço. Né, mas atualmente, comercialmente, eu faço 6 tipos de pães. E o que diferencia, então, esses 6 tipos de pães? Né? A gente tem a base única, né, esses 4 elementos, mas o que vai diferenciar? Eu sempre comparo com macarrão, né? Macarrão também é água e sal, é água e farinha. Mas tem espaguete, que é uma massa de extrusão, e geralmente a proporção é a mesma, é mais engraçado, mas o formato muda no gosto. Né? Então o pão, além do formato, né, a quantidade da proporção. Existe na panificação uma proporção básica, né, que é 100% de farinha, né, 70% de farinha põe água. Então, para 1 quilo, isso a gente vai fazer depois, 1 quilo de pão, 1 quilo de farinha, põe 600 ou 700 ml de água, né, 2% de sal e 1% de fermento seco. Então essa é a proporção básica do pão. Um pão normal, né, tem 60%. Eu quero de repente uma hidratação diferente, uma baguete vai para 70% de volta. Né? E claro, depende da farinha também. Aí dentro das farinhas eu tenho vários tipos. Eu posso ter um integral, tenho um pão de centeio, né? E a partir daí sim a gente pode começar a mudar a receita adicionando mais coisas. Mas dos pães tradicionais nós temos o pão árabe, que também é farinha, água e sal, pão francês, tem a baguete, tem a ciabatta, tem o pão caseiro da avó, né? Tem o pão sueco, né? Que é quase uma bolacha. Né? Então, a partir dessa tríade aí, né, sal, água e farinha, eu já citei pelo menos uns 5 pães diferentes. Se a gente for para adicionar frutas secas, nozes, sementes, outros tipos de grãos, aí então sai o limite, né? Formatos também, aí eu posso fazer pão com fermento natural, um fermento natural mais leve, um fermento natural mais duro, eu posso fazer uma fermentação rápida, posso fazer uma fermentação lenta, né? Ou seja, daí a gente tem o fator tempo como um ingrediente no pão. E também tem a temperatura também. Além do tempo, tem a temperatura. Eu posso fazer o tempo e a temperatura estão sempre ligados, né? Quando você fala de tempo, é tempo do quê, Rodrigo? Porque eu estou querendo puxar essa análise para a gente pensar em carreira, em desenvolvimento também. A gente vive uma sociedade hoje, a gente discutia nos bastidores aqui no nosso café da manhã, né, do quanto as pessoas estão efêmeras e querem as coisas rápidas. Né? E um bom pão parece-me que leva um tempo diferente de maturação, né? Eu estava falando no começo que com toda a tecnologia que nós temos, a gente consegue fazer um pão em 2 horas. Né? Comprar massa de mistura pronta, põe na água, cresce um pouco, você pode pôr numa câmara de fermentação, numa câmara climática, que eu ajusto a temperatura que eu quero para fazer o pão, e depois ponho. Então eu consigo controlar o pão. Só que, para um pão de fermentação natural, isso você vai ter um problema lá na frente que não vai ficar tão bom quanto se ele fosse numa fermentação mais lenta. Quer dizer, no final das contas, por mais que a gente tenha uma tecnologia grande, não dá para apressar o tempo, não dá para apressar o curso do rio.
Olha só isso que o Rodrigo fala para nós, né? O quanto o tempo ele é importante e não dá para a gente apressá-lo. O tempo, desde que é tempo, tem a mesma quantidade de tempo, mas nós às vezes queremos apressar e aí a qualidade final não é a mesma. A gente observa hoje uma quantidade de pessoas que querem a instantaneidade da sua carreira. Sendo assim, né, eu questiono e faço dentro das reflexões que a gente faz todas as semanas, né, como que está seu processo de desenvolvimento? Você está curtindo e dando tempo para essa maturação ou você está acelerando? Se eu acelero, vai chegar o produto final, o pão vai sair, mas não necessariamente vai ser um pão tão saboroso, né? Com os alvéolos ali necessários para dar essa singularidade, né? E também o que é interessante, a questão da tecnologia, ela te ajuda a criar condições ideais para o desenvolvimento do produto. Uhum. Então, por exemplo, está muito quente, então eu ponho numa câmara de fermentação numa temperatura mais baixa em relação a lá fora. Porque o pão vai fermentar, né? Você tem a fermentação de alta temperatura e de baixa temperatura. O fermento, ele vai trabalhar rapidamente de 19 a 25 graus. Então, se está num dia quente, beleza, vai. Então, tem dias que está muito quente, se você não tem a fermentação, ela fermenta rapidinho. Se está muito frio, vai demorar. Então, você consegue controlar esse processo. A minha opção foi de ter uma fermentação lenta, porque me deu resultados melhores. Então eu percebi que o fator tempo, quando eu apresso, eu deixar desse jeito, essas condições, não sai um pão bom. Mas, né, a gente sabe que uma lei que funciona é a lei da natureza, quer dizer, então o fermento vai funcionar nessa temperatura. Então eu deixo um pouco mais frio, daí eu sei que vai demorar mais tempo. Posso deixar 20 graus? Claro que eu posso, sem problema, dele vai dar a mesma coisa. Então, essa tecnologia serve para eu manter essas condições ideais, porque talvez lá fora vai estar muito úmido, vai estar muito quente, ou vai estar vai estar ventando, vai não sei o quê. Então, assim como o forno também, o forno serve para que eu mantenha a mesma temperatura, que eu tenha uma formação boa, o pão cresça bem, assim por diante, né? Eu vou fazer mais uma vez a pergunta a cada um de vocês. Qual é a sua opção de desenvolvimento? É lento ou acelerado? E como que você está usando a tecnologia a seu favor? Olha o que o Santiago disse para nós aqui. Eu utilizo para que eu possa criar as condições necessárias para aquilo que naturalmente acontece. E óbvio, fazer pão é super simples, entre aspas, é um processo, né? E eu quero encerrar esse primeiro momento para a gente ir realmente colocar literalmente a mão na massa, né? Perguntando ao Santiago, como que é o processo de fazer pão, né? Assim, do início ao fim, né? O que ocorre? Então, rapidamente, você mistura esses 3 ingredientes, sal, água e farinha, aí amassa eles até o glúten se desenvolver, né? Que isso é interessante também, o glúten é uma proteína, que hoje em dia está maldita, né? Coitado do glúten, ele está em profusão na farinha e ele vai servir de estrutura para o pão. Mas se ele não for ativado, e ele é ativo através do calor, e o calor obtido pela fricção, quando você bate a massa, né? Então daí ele alinha, daí o glúten fica todo ligado, né? Eu falo nas aulas, eu pego um gruda no outro, pronto, o glúten alinhou. Para entender o que é o glúten, né? Nós somos o glúten, aí todo mundo dá as mãos, eu faço todos os alunos darem as mãos. Agora pronto, tá quente, todo mundo se grudou, né? Fala, estamos na festa, sei o quê, tá, todo mundo grudou ali. E daí, o problema é que daí grudou, mas não desgruda mais. É claro que se você bater demais, ele se desfaz. Mas ele está alinhado, então está no ponto bom, e isso é visível quando você abre a massa e vê que tem uma teia dentro. Mas antes você não vê isso acontecendo. Quando você vê isso acontecendo, opa, ele vai estruturar bem lá na frente. Que é o que faz as bolinhas da coisa. E com a ação do fermento, né, ele vai liberar gás carbônico quando ele consome o amido da farinha. Então ele libera gás carbônico e daí vai inflar. Então você vai fazer esse processo de inflar 1, 2, 3 vezes, conforme for o tipo do pão que você vai fazer. Né? Por exemplo, um pão de fermentação rápida, você cresce pelo menos 2 vezes. Né? Ou de repente uma ciabatta, você vai fazer ele crescer 3 vezes, até dobrar várias vezes, daí ele vai ter outras características.
E daí acontece o quê? Depois que você, eu me perdi falando do glúten agora, né? Mas depois que você ativou o glúten, amassou, ativou o glúten, está no ponto, deixa descansar, né? Ou melhor, deixa descansar e crescer. Aí você pode fazer, depois que descansou e cresceu uma vez, você divide ele. Se você vai fazer um pão só, não tem problema, daí você dá o formato que você quer e deixa crescer mais uma segunda vez, né? É importante sempre ter um crescimento duplo, né? E depois você põe no forno. E você assou meia hora para cada meio quilo, mais ou menos, é o suficiente para você fazer um pão. Então o processo é esse: é pesar, misturar, amassar, descansar e crescer, moldar e descansar, crescer de volta e assar. Esses são os passos de fazer um pão. Uau, né? Extremamente complexo, mas ao mesmo tempo super simples, né? E claro que a minha provocação, mais uma vez para vocês, pensa nesse processo de fazer o pão e no processo de seu desenvolvimento. A importância do glúten como sendo estruturante. Aquilo que vai, né, dar a estrutura para crescer. Qual é o glúten que você tem na sua vida e na sua carreira? E claro, esse processo também precisa de bater, de amassar e descansar. A gente vive hoje um momento tão turbulento de existência que nós não descansamos, não só o físico, mas também as nossas ideias. E veja que o processo de descanso do pão não é apenas uma vez. Descansa, cresce. Doa forma, descansa e assa. Nós vamos vivenciar tudo isso agora, nós vamos conhecer, né, aqui dentro da padaria do Rodrigo como que se faz pão. Então, para a gente ir para a padaria, né, eu quero que você encerre essa etapa, né, trazendo para nós uma lição de todo esse processo que você falou. Por que pão é vida e pão é movimento? Pão é vida, porque ele contém, né? Eu vou me valer dos ensinamentos bíblicos, né? Quer dizer, porque o pão é um elemento essencial dos ensinamentos, né? Cristãos em especial. E ele representa isso porque durante o processo de fabricação do pão existe vida. Aliás, existe vida e morte, né? E não é só uma vida e uma morte, existe vida e morte e o renascimento. Daí porque, né, o pão tem essa característica, essa simbologia. Não porque, de repente, não tinha outra coisa lá. Talvez também, mas pelo fato, né, assim como, por exemplo, os judeus não comem pão fermentado durante o Pesach, porque eles entendem que o fermento tem uma ligação com a corrupção. Aí acaba meu conhecimento judaico, infelizmente. Aí precisaria de uma conversa com alguém mais entendido no assunto, mas o fato é que, voltando ao cristianismo, ele é vida, por sua representação, porque tem durante a cadeia de produção dele, fazer o pão, você vê momentos de vida em que os micro-organismos se alimentam e se reproduzem, morrem e depois renascem, né? E outro, porque ele é um alimento básico para todo mundo, né? Todo mundo consome pão, né? Por mais artesanal, por mais com outros ingredientes que tenham, por mais gourmet que sejam, né? O pão está presente, né? E pessoalmente, para mim, realmente é o caminho que eu escolhi para trilhar, né? Minha vida pessoal, profissional, familiar, né? E até também puxando, né, fazendo um pouco de storytelling, quer dizer, o meu bisavô era padeiro, ele, né, se não fosse ele ter pão, talvez, né, não estaríamos aqui, né. E ter descoberto isso durante o caminho, né, me fez mais uma vez religar com a minha família, né. Que eu sempre achava legal isso tudo, mas no final das contas, ter descoberto isso e ter pesquisado, né, que a única padaria que tinha pão na Segunda Guerra Mundial era do meu bisavô, né. E quando eu vou vender pães para os meus primos e tios, eles adoram. E todo mundo conta uma história. Conta uma história que meu avô voltava da balada, seja lá o que era balada em 1930, né? E dormia nos sacos de farinha da padaria, né? Minha mãe dizia que a contabilidade era com saco de pão. Você via quantos pães rendia esse saco de pão rende tantos pães. E meu lucro é tanto, né? Então tem
para mim, hoje em dia, é um elemento central na minha vida. Ou seja, pão também é história e pão faz história. Não esqueça, é vida, porque tem vida, ali elementos vivos, morre e ressurge. Essa talvez seja uma oportunidade para você nesse encontro de ressurgir. Mas vamos agora para a cozinha e vamos fazer pão, não é isso? É isso aí. Bom, e nós estamos agora na padaria do Rodrigo, né? Rodrigo, você não falou o nome da padaria, né? Chicago Bakery. Por quê? Porque o Chicago Bakery foi uma homenagem à cidade de Chicago, que o ano passado nós fomos lá passar a nossa lua de mel, e como presente de casamento eu dei para a Dani um curso de pâtisserie francesa, né? doces franceses, e para mim eu também me matriculei no curso de panificação. Então a gente ficou lá quase um mês, né, na cidade de Chicago, cidade essa que a gente realmente gostou muito, achou super legal, né, e foi, né, onde, né, a coisa, a ideia, a panificadora e a confeitaria, né, começou, né, de maneira mais concreta. A partir dali que a gente voltou, né, com a mala cheia de muamba e ideias, né, mais ideias do que muamba, e para fazer isso, né, por exemplo, a apostila que eu tenho, né, do curso, dá para montar uma padaria só com as receitas da apostila. Bom, e vocês estão vendo que de repente é preciso você fazer uma viagem inspiradora para fazer a virada na sua vida. Nós falamos há pouco que o processo de fabricação do pão implica em pesar, misturar, bater, crescer, dividir, crescer e assar. Vamos vivenciar isso aqui, né? Então, assim, a gente tem na bancada aqui do Rodrigo e ele vai mostrar para nós os ingredientes básicos que tem. Vamos agora colocar a mão na massa, né? Literalmente. Então, nós temos aqui 1 quilo de farinha e existe o que a gente chama de proporção do padeiro, né? Cada padeiro tem sua proporção, mas a proporção básica é 1 quilo de farinha, 100%, 700 gramas, e não ml, 700 gramas de água, né, ou seja, 70%. Nós temos o fermento, que é 1% de fermento, ou seja, 10 gramas, e sal, 2% de sal, ou seja, 20 gramas. Essa farinha aqui do lado, tá, geralmente é bom ter para trabalhar caso queira virar massa, caso precisa pôr um pouco mais de farinha na hora. Em virtude do dia, pode estar muito úmido, vai precisar de mais farinha. Ou, vocês vão ver depois que eu não vou pôr todo a água, né? Então, porque também pode estar muito úmido o dia, ou está muito quente. Então vamos começar com a maneira tradicional. Pode colocar direto a água aqui, mas o legal é jogar a farinha, usar o balcão, né? E é uma atividade que a gente sempre usa as mãos, né? Então não tem como fugir disso. Aí eu deixo a minha mão desse jeito assim e faço um montinho, um vulcãozinho, vou fazendo um círculozinho aqui até o vulcãozinho aparecer, tá? Então eu posso já colocar a água, né? Põe devagar, porque senão ela vai por baixo, daí fica um Deus nos acuda. Muito legal essa história do vulcãozinho. Brincadeira de criança. Brincadeira de criança. Dá para colocar o levain, que é o fermento natural, né? O fermento que é cultivado, fica na geladeira. Uhum. Dá para pôr nesse momento agora também. Põe-se o sal e o fermento. Há padeiros que dizem que não pode misturar os dois, porque papapá e tudo mais, mas no final das contas, por experiência, não minha, mas dos meus professores, apesar do sal ser antifúngico, ele não vai matar o fermento, não tem problema. Então aqui eu tenho que gentilmente mexer aqui, né, até a água puxar todo a farinha. E tem que ser devagar, porque senão já viu, né? Vai para os lados. É legal quando a gente faz curso aqui também, os educadores, de fazer dar errado, né? Porque eu falo, o aluno tem a obrigação perdão a palavra, fazer cagada. Aqui é o momento de dar errado. Não agora, mas quando dá aula, é legal, porque, pô, quando dá tudo certo não tem graça, né?
Que graça tem, dá tudo certo. O cara vai repetir em casa, dá errado, né? Quando eu voltei para cá do curso lá de Chicago, demorou um mês mais ou menos para desenvolver 4 receitas na nossa realidade. Ó, você vê que agora tá mais pastoso, e então eu vou poder agora embolar tudo. Mas é interessante, você começou lento, né? Foi abrindo esse vulcão e ele vai ganhando forma. É nessa hora que o glúten vai sendo liberado, vai sendo estruturado? Aqui ele está com esse movimento de fricção, ele vai começar a ser ativado. Tem uma coisa também que é interessante falar sobre a temperatura não só do forno que está aqui atrás da gente, mas também a temperatura dos ingredientes. Ele tem que ter uma temperatura final, essa massa ela tem que sair a 24 graus. Então, além de medir, né, de pesar, eu tenho que medir também a temperatura. Então eu meço todas as temperaturas do fermento, da água, e da farinha e do sal. E daí faço uma média ponderada e vejo, né, opa, que temperatura deu. Mas qual que é um dos elementos que a gente consegue controlar a temperatura? A água. Então, para chegar numa temperatura de 24 graus, a gente diminui ou aumenta a temperatura da água. Isso vai de acordo com cada tipo de máquina que você usa. Se você está fazendo, sei lá, 30 quilos de pão numa máquina que tem uma fricção muito alta, você vai ter que pôr água gelada. Se a gente usa a mão aqui com uma taxa, um índice de fricção baixo, então eu tenho que deixar a água mais quente, né? Você agora está misturando, ou já está batendo? Agora, vou começar a bater agora. Aí existem várias formas de bater, né? Você pode bater assim, desse jeito. Aí, agora sim, agora começa... Isso, né, é outra forma de bater, né? Eu puxo... Esse movimento de fricção que vai gerar o calor, né? Aí também tem gente que faz assim, né? Estica e dobra. Estica e dobra. Né? A mesma coisa também. Quando a massa está muito mole, essa aqui está média, não está tão mole. Dá para fazer isso aqui, ó. Você vai dobrando. Você puxa aqui e dobra. Você falou sobre o sal, né? Lembra que a gente estava conversando assim, qual dos ingredientes é crucial e que pode matar o pão? E você falou do sal. Qual é o papel do sal? O sal aqui, ele vai dar uma formação... ele vai dar uma formação mais equilibrada na massa. Né? Ele é, apesar de ser antifúngico, né? Ele dá uma formação dos alvéolos mais iguais, né? Digamos assim, e também dá o gosto. Né? A questão do sal é essa. Né? Isso aqui é outro instrumento, né? Aí vamos falar sobre instrumentos, né? Se eu fosse ver qual instrumento, além das mãos do nosso paladar, mais importantes, essa espátula aqui. É a tecnologia que você está usando agora, né? É tão legal a gente ver, né, o processo de transformação. Né? Você tinha 4 ingredientes aí isolados, né? E o que faz essa fusão dos ingredientes é o movimento. Né? Então, você não pode se desenvolver e criar novas formas sem se movimentar. E mesmo sem movimento, dá para fazer. Por exemplo... Aí eu fazia o jabá do amigo meu, do Renê, meu professor de panificação. Ele faz quem tiver interesse, veja, o pão mais fácil do mundo. Mas ele é o mais demorado, porque ele só mexe, já está pronto, beleza. Aí ele põe num bowl deixa eu dar licencinha. Enquanto o Rodrigo volta, é muito interessante você perceber essa questão do movimento. Né? De movimentar, da dinamicidade, do sincronismo. Veja que ele quase dançava aqui com a massa. Né? Se a gente quer construir unidade, se a gente quer construir corpo, se a gente quer construir essa massa, a gente precisa se movimentar. Né? Se movimentar e criar uma dinâmica e um ritmo. Né? Vai lá, Rodrigo. E o que ele fala, essa aqui é uma cesta de vime, né, que é própria para descansar pão. Isso é bem legal. E daí ele dá para colocar farinha direto aqui ou põe um tecido, né? Põe farinha aqui e daí, no exemplo dele, põe o pão direto aqui e deixa 8 horas rolando, com uma quantidade menor de fermento. Daí isso para quem não tem tempo de fazer, né? Porque isso aqui vai ter que bater mais 20 minutos, pelo menos 20 minutos à mão. Né? Aí então,
Se você não quer ficar batendo os 20 minutos, daí faz isso, deixa na geladeira 8 horas, põe lá, em vez de 1%, põe 2 pitadinhas de fermento, e quando chega de casa, aquece o forno e faz o pão no forno. Né? Você tem o tempo trabalhando a teu favor, né? Com o mínimo de esforço, ou seja, menos movimento vai te dar mais tempo. Então, tem essa relação também. E, ó, não esquece isso, quanto menos movimento, mais tempo você precisa. Né? Então, mexa-se e saia do lugar. Né? E ó, aqui eu acho legal também da gastronomia no geral, são esses processos de processos de transformação. Né? Você vê agora, com o tempo você vai vendo que a massa está começando a ficar mais aveludada, mais elástica, né? E isso gera suor, libera energia, né? Também, ó. Então aqui dá para bater mais um tempo, né? Mas daí vamos deixar ele descansando, né? Numa forma. Essa tá boa aqui. Pode pôr ou farinha ou azeite, ou não põe nada, não precisa nada, vai ficar meio ruim de colocar. E ó, aqui. E põe um pano ou um plástico furado em cima. Né? E deixa descansar aqui pelo menos 1 hora. Daqui 1 hora a gente volta, divide e deixa descansar mais 1 hora, 1 hora e meia e põe para assar. O que a gente vai ter aqui agora, não sei se quer mostrar agora ou depois, vamos lá. Os pães já prontos. Que óbvio não descansaram só 2 horas, né? Não, esses eu pus muito menos fermento, que nem naquele esquema de fazer com pão com bastante coisa. Esses pães são já pães de centeio, né? E eles estão já bem crescidinhos. Ontem à noite, quando eu coloquei eles para assar, eles estavam desse tamanho mais ou menos. E daqui eles vão para uma tábua, né? E da tábua eu empurro para dentro do forno. Tem outro pão também aqui, que é esse é o pão na forma, né? Que segue a mesma ideia, só que eu ponho direto ele no forno. E ali eles estão repousando? Estão repousando. Numa temperatura? É uma temperatura de 12 graus, 12, 15 graus. É nessa hora que a tecnologia é importante para simular essa temperatura. Porque se eu não tivesse isso, eu teria que ficar esperando. Daí, por exemplo, vai crescer em 4 horas, em 6 horas, em 7 horas. Aqui não, aqui eu sei que quando a gente chega, vai estar pronto para assar. E desde que a gente chegou até agora, deram 2 horas. E o pão não mudou muito. Porque se também eu espero tempo demais para pôr no forno, ele cresce demais e ele perde a forma. Né? Aí eu não tenho pão bonito, eu tenho um pão que cresceu bastante e ficou uma ciabatta, né, os lados assim. Então é por isso que a tecnologia me dá a possibilidade de eu fazer 100 pães e deixo tudo friozinho, eu vou colocando. Mas por que é fria a temperatura? Porque daí a atividade microbiológica ela diminui. Ela passa de um pico alto, né, para mais a intensidade dessa atividade diminui bastante e daí demora mais tempo para fazer isso, né? Eu dou uma diminuída na velocidade dele. É o inverno da panificação, né? Dando uma quase hibernada aqui, mas ele está crescendo, ó. Ontem esse pão estava aqui, ó, desse tamanho assim, cabia na minha mão, né? E na palma da mão. Agora está maiorzão, ou seja, eles se reproduziram. Né, eles liberaram o gás carbônico, mas se eu tivesse deixado na temperatura ambiente, estaria já transbordado. Daí eu não teria isso. É muito interessante a gente pensar sobre esse aspecto, né, de dar o tempo de hibernar, de baixar o metabolismo. Então, muitas vezes você, no seu processo de desenvolvimento, precisa se ausentar, né, e entrar nessas câmaras frias, né, que é quando realmente a vida vai se manifestando, o gás carbônico vai sendo liberado e você vai crescendo. Né? Depois desse repouso aqui, a gente vai colocar para assar. Né? E a gente tem aqui na padaria do Rodrigo uma quantidade aí de pães que ele produz, né, durante a semana para entregar de maneira gourmet. E ele já assou alguns aqui para nos mostrar. Né? E eu quero trazer uma
uma frase do Saint-Exupéry que diz assim: não existe nada igual ao sabor do pão partilhado. É muito importante que a gente consiga partilhar o pão, que a gente consiga partilhar o fruto do trabalho. E aí é nesse momento que a gente vai encerrar o nosso encontro de hoje, que foi um encontro saboroso, né? Partilhando, degustando o pão produzido pelo Rodrigo, né? E claro, partilhando, é um pão, é simplesmente um pão, né? Cadê o glamour do pão? O glamour está no processo. Né? Então, assim como tem a frase do Saint-Exupéry, né? Que o melhor sabor do pão é aquele quando partilhado, o Esopo também diz algo para você refletir, né? Que é a seguinte frase: um pedaço de pão comido em paz é melhor do que um banquete comido com ansiedade. Nós precisamos de refeições mais em paz. Nós precisamos de momentos de paz, de tranquilidade, de serenidade. O Rodrigo começou comigo esse programa dizendo que optou pela vida simples e, apesar de todo o processo que a gente viu que talvez seja complexo, fazer pão é simples e fazer pão, de repente, é o sabor mais simples da vida. Nós temos pessoas investindo em coisas altamente caras, robustas e pouco sofisticadas. Lembra que quando comecei o encontro com vocês, 6 semanas atrás, eu dizia: quero, por meio das reflexões que a gente vai desenvolver aqui, prover você de uma melhor utilização dos seus olhos e do seu cérebro. Olhos para se apropriar da realidade que está em volta, cérebro para analisar. E quando a gente olha melhor e consegue analisar, a gente se torna mais sofisticado. Essa refeição que a gente vai fazer agora à base de pão é muito sofisticada e lembra o que a gente discutiu semana passada sobre o vinho. Bom, Rodrigo, então a gente tem aqui 3 pães. 3 pães. Esse aqui é o pão branco, né? Que é o pão francês, né? Na verdade, o pão francês nosso, ele foi uma receita de uma francesa que queria comer o pão francês e chegamos lá. Esse é um pão de batata com centeio, né? Mas eu separei para a gente provar aqui o ralá, que esse tem esse formato trançado, né? É um pão estilo judaico, que cada gomo de trança representa uma das tribos de Israel, né? Mas deveria ter 12, não tem, como o pão não é cacherizado, como não tem, eu não sigo, né, as normas, né, judaicas, então eu acabo só pegando a receita mesmo, e no final das contas é um pão bem macio, né, vai ovo, vai azeite, né, e de fermentação rápida, né. Então vamos lá, provar esse pão, né, dá para ver, ele lembra muito o pão sovado, para quem não conhece esse pão, né? Olha só, esse cresceu bastante, veja lá, quer provar? Vocês também, por favor, produção aí. A minha produção, isso, Andres. Vamos compartilhar o... Lembrando que é a produção da Panca Vídeos, não? Então. Muito bom. Dá para largar a vida de advogado e ser padeiro? tenho conhecido que... Você é feliz? Muito. Isso muito. Que importa, não? Mas está saboroso, não? Tá bom, né? E como diz o Saint-Exupéry, não existe nada igual ao sabor do pão partilhado. Que você possa ter partilhado conosco esse processo de fabricação de pão ao longo do nosso encontro. Para encerrar, Rodrigo, como foi? Foi bom? Muito bom, muito legal. E pão é vida. Pão é vida, né? Nós agradecemos ao Rodrigo pela disponibilidade, agradeço também a sua companhia. A semana que vem temos outras surpresas. Semana passada foi vinhos, hoje pão. Semana que vem, aguarde. E se você busca novos significados para a sua existência, encontre sempre às 23h32 pelo YouTube. Meu grande abraço e obrigado por sua companhia. Até mais e vida pelo pão. Até mais.